E eu gostaria de compartilhar com você hoje. É muito importante que você entenda como se vive a vida cristã. Eu vejo tanta gente sofrendo desnecessariamente. Você precisa entender como se vive a vida cristã. Tem gente que acha que vida cristã é vir para o culto. Outros acham que vida cristã é liderar na casa de Deus. Outros acham que é fazer alguma coisa para Deus. Me lembro quando me converti, eu achava que ser crente, eu teria que fazer alguma coisa na igreja. Aí eu entrei para o louvor, eu estraguei o louvor da igreja. Já percebi, saí rapidamente do louvor. Depois eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Entrei para o teatro. O pessoal ficava rindo quando eu apresentava o teatro. E eu achei eu preciso liderar na casa de Deus. Eu virei líder de célula. Aí eu comecei a perceber também que não era isso que Deus queria que eu fizesse. Sabe, você precisa entender para quê e de que forma você vai viver a vida cristã. Você sabe, não é o que você faz que Deus aceita, mas é a maneira que você faz que Deus aceita. Então você pega ali Caim e Abel. A Bíblia diz que tanto Caim como Abel trouxeram uma oferta para Deus, mas você percebe que Deus não aceitou a oferta de Caim. Então não foi o que ele fez, foi a maneira que ele fez. E aí você percebe que existe um momento que muitos ali curaram os enfermos, expulsaram os demônios, e Jesus disse: eu não conheço vocês. E será que não é para você expulsar demônio e curar enfermo? Não foi o que eles fizeram, mas a maneira que eles fizeram. Eu tenho 40 anos, Deus tem me dado muita graça de viver coisas incríveis no ministério. E as pessoas perguntam: pastor, me ensina. Eu vou dizer: não adianta você fazer nada se você não tem um fundamento bem estabelecido. E fundamento não é princípio, fundamento não é metodologia, fundamento é Cristo. Mas pastor, o que é Cristo? É liderar, é ofertar, é dizimar, é liderar. O que é Cristo? Tem muitas pessoas que acreditam que na igreja faz delas crentes. Não é o fato de você jogar bola que te faz um jogador de futebol. E você precisa entender a primeira menção. Se você quer entender a palavra de Deus, você precisa entender a primeira vez que é mencionado aquilo na Bíblia. Então você está lendo Apocalipse, Mateus, Timóteo, e você não entendeu o que está acontecendo ali. Na primeira menção, a primeira vez que aquela palavra é mencionada, todo o texto começa a fazer sentido. Você percebe que tem muita gente que peca em nome de Deus, que mata em nome de Deus, porque eles acreditam piamente que estão fazendo a vontade de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você hoje, talvez a chave mais importante da sua vida. Eu gostaria de falar sobre uma vida em sintonia com o Senhor. Sabe, se eu te falasse algo, você fala assim: eu não estou entendendo, porque você não está sintonizado comigo. Então você não está entendendo o que eu estou falando. Eu fico vendo casais, tem 20 anos de casamento, brigam pelos mesmos motivos. Por quê? Não tem sintonia de casamento. Um pensa que casamento é de um jeito, outro pensa que é de outro jeito. Então não tem sintonia, não tem harmonia. Para que haja harmonia tem que ter sintonia. Então se você ligar numa rádio 93.5, se você ligar na 93.1 vai dar shhh, porque não está em sintonia. E eu vou dizer, a vida cristã é simples. Irmãos, eu durante 15 anos da minha vida cristã, eu só sofri. Eu sofria só porque eu não estava sintonizado. Não havia sintonia com aquilo que Deus é. E olha que interessante. Deus criou todas as coisas. E Deus criou o homem no 6º dia. E no 7º dia Deus descansou. Presta atenção, o primeiro dia de trabalho do homem foi o descanso. Aleluia. Isso não é que Deus está dizendo que você não deve trabalhar, mas Deus está ensinando aqui uma chave, que você nunca deveria trabalhar sem estar descansado. E aí Jesus vem dizendo: aprenda de mim que sou manso e humilde. Se o seu jugo está pesado, troca o jugo comigo. Meu jugo é suave, é leve. No mundo você vai ter aflições. Então você vai ter que aprender a lidar com luta, com demônio, com potestade, com guerra, com tormenta.
Mas você vai ter que aprender a lidar com todas essas coisas no descanso. É tão interessante que ao contrário do descanso é tormento. Gente angustiado, atormentado, tacando panela em casa, na briga no casamento, a gritaria lá em casa. E eu vou dizer para você, você sabe que, pastor, então o que Deus aceita? A Bíblia diz que houveram duas construções. Davi teve um filho chamado Salomão. Você sabe, quando você está em guerra, você não constrói nada. Sabe que as melhores ideias que foram surgidas foram de homens que estavam descansando. Irmãos, já escrevi 3 livros nadando. Eu ia para a aula de natação e eu escrevi o livro dentro de mim, o tema, e chegava em casa. Porque quando você está desestressado, as ideias surgem. Quando você está desestressado, você é criativo. Ninguém consegue produzir se não estiver numa vida de descanso. Tenta resolver um problema atormentado, vai resolver errado. Quantas pessoas tomam decisões nervosos e se arrependem depois? Não dá para você construir nada. E é tão interessante que em 1 Crônicas 22, do 7 ao 10, não precisa projetar. Olha que diz aqui, eu vou correr. Davi disse a Salomão: meu filho. Irmãos, Davi foi um grande homem de Deus, mas Deus não aceitou a construção de Davi, porque Davi era um homem de guerra e não de paz. E sabe que dá ibope, vai ser de guerra. Mas eu vou dizer para você, seja um homem de paz. Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eu vou dizer para você, você quer ser um líder, um empreendedor, um pastor, um obreiro, alguém que é exitoso, não aceite derramar sangue. Existem situações que você pode ficar desesperado. Eu vou dizer, a Bíblia diz que você tem que aprender a lidar com guerra, com aflição, no descanso de Deus, porque é a favor de Deus. O que é fé? Fé é quando você descansa ao ponto de crer que Deus está fazendo através de você. Você quer saber se você é pessoa de fé? Fé é aquele que confia. Olha o que diz aqui: eis que nascerá um filho, que será um homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Nenhum inimigo iria atormentar a vida dele. E sabe, quem é de guerra, ele arruma confusão. Eu erro direto lá em casa com a minha esposa. Onde deu uma... Falei, meu Deus, o que eu falei? Eu falei, amor, você está certa, você me perdoa. Acabou a briga ali. Agora você fala, já errou, tem como resolver o que você errou? Não tem. E a Bíblia diz que Deus daria vitória sobre os... Está cheio de gente com muito inimigo, porque muitas vezes você é de guerra. Não leva o desaforo para casa, escreveu no meu pau comigo, porque ele está errado. Porque a Bíblia diz que é melhor ter paz do que ter razão. Portanto, o seu nome será Salomão, que vem de Shalom, paz. Tem gente que transmite paz. Tem gente que está dando choque. Diga para o irmão, você está dando choque ou você é o da paz? Olha aqui. E nos seus dias eu darei paz e tranquilidade. Você pode estar sem dinheiro e em paz, ou você pode estar sem dinheiro com uma guerra na sua casa. E se Deus definiu que é o tempo de você não ter dinheiro, para você aprender a viver pela fé, você vai ficar quanto tempo brigando com Deus? Houveram momentos da minha vida de muitas lutas, e Deus me disse, é um tempo na sua vida, para você aprender a ter paz, em meio às guerras. Este edificará um templo em meu nome, e ele será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono
o reino de Israel. Olha que interessante, no meio das guerras você não consegue edificar nada. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar sua casa, em vão trabalham os que edificam. Eu vou dizer para você, se o Senhor não abençoar a sua célula, se o Senhor não abençoar o seu casamento, se o Senhor não abençoar a sua vida financeira, em algum momento vai desmoronar. E é tão interessante que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçarmos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Queridos, o povo não acreditava que era possível viver o descanso de Deus. Tem crente que não acredita que pode ter paz. A paz não tem a ver com o governo, a paz não tem a ver com o seu dinheiro, a paz tem a ver com Cristo. A paz tem a ver com a presença dEle, a paz tem a ver com a vida dEle. Tem pessoas que destroem tudo com as suas próprias mãos, porque eles não conseguem lidar com dias difíceis. E é tão interessante que a Bíblia diz que Deus nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Do que adianta você ter sido criado de uma forma assombrosamente maravilhosa? Você precisa entender qual é o ambiente que você precisa viver. Do que adianta um peixe tão lindo estar fora do mar? Ele vai morrer. Está cheio de crente morrendo, porque você não entendeu qual é o ambiente que você precisa estar. O casamento existe um ambiente, o ministério existe um ambiente, o empreendimento existe um ambiente, a sua vida existe um ambiente propício, e esse ambiente se chama paz. Diga aleluia, diga glória a Deus. Havia uma mulher hemorrágica na palavra de Deus. A Bíblia diz que durante 12 anos essa mulher sofreu perdendo sangue. E ela gastou tudo o que ela tinha com os melhores médicos. Ela queria paz. Irmãos, 12 anos, eu vou dizer, tem muito crente que ainda ele não começou a desfrutar da vida que Deus deu para ele. Está casado há 20 anos, mas está morrendo há 20 anos. Está liderando há 5 anos, mas está morrendo há 5 anos. Aqui, essa mulher hemorrágica, que durante 12 anos, simplesmente, estava perdendo vida. Enquanto ela perdia o sangue, ela estava perdendo a vida. Tem muito crente que a vida dele está indo embora. Seja feliz. Seja feliz com os irmãos que Deus conectou você. Seja feliz na igreja que você está. Seja feliz com os seus filhos. Mas é um pentelho! Você esqueceu quando você era adolescente? Pede para sua mãe te lembrar. E aqui tem uma chave. Sabe quando você começa a ler a palavra de Deus, encontre as chaves. E eu vou falar uma coisa, existe uma chave espiritual aqui. Tivemos um seminário de cura que muita gente foi curada. Um falou: pastor, eu fiquei com muito medo da enfermidade voltar, então eu não dei o testemunho. E ela voltou na semana. Outro: pastor, eu não sei, e aí é o medo de voltar. Sabe quando você é abençoado, tem medo de voltar? Você engravidou, tem medo de perder a gravidez. E aí você começa a liderar, tem medo de perder a célula. Por que as pessoas têm medo que aquilo volte para a vida delas? Você precisa entender a chave espiritual desse contexto aqui. Essa mulher, ela teve uma experiência de cura. E no versículo 34 de Marcos capítulo 5, aqui tem a chave. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. A gente está acostumado a ler isso na Bíblia: sua fé te salvou, sua fé te salvou, sua fé te curou, sua fé te curou. Aí você fala: meu Deus, eu não tenho fé e por isso eu nunca sou curado. Será que eu não tenho fé e por isso eu não prospero? Será que eu não tenho fé, por isso eu não multiplico? Eu vou dizer para você, aqui tem uma chave. Diz assim: vai em paz e ser curada deste mal. Olha que coisa forte e profunda. O original dessa palavra, vai em paz, significa vá para dentro da paz. Muda completamente o sentido desse texto aqui. Vá para dentro da paz. Vá para o reino da paz.
Alguns acreditam que a enfermidade dessa mulher era fruto de um distúrbio emocional. Hoje a gente tem muitos problemas físicos que é resultado de problemas emocionais. Tem muita gente perdendo a vida por conta de problemas emocionais. Tem um filme que chama A Ilha. O cara vai para um lugar acreditando que é médico, depois descobre que ele é louco. Tem muita gente acreditando que está correto. Pode ser que depois de 15 anos você descubra que você era o errado da história. Por isso você tem que ter luz de Deus, sensibilidade. Você tem que aprender a viver em paz. Pessoas que são pacíficas, elas perdoam mesmo quando elas estão certas, porque elas querem ter paz, não querem ter razão. Jesus, Ele é o príncipe da paz, mas veio trazer espada sobre a terra. Homens que têm paz, eles manifestam a firmeza com o espírito da paz. Diga para o seu irmão, seja da paz. Irai-vos, ire, mas não peque. O que é irar? Não é pecado você ficar nervoso. O pecado é o seu nervosismo levar você ao pecado. Sabe quando você bate no menino e você percebe, teve um ódio aqui. É isso, você pode bater, mas bate com amor. Bate com hora antes de bater no menino. Tem gente que acha que a paz é ter dinheiro. Esse dia assisti um vídeo tão engraçado, uma mulher na roça, e dizem que ter chácara dá paz. Ela capim no mato da chácara. A paz está num lugar. A paz está em Cristo. A paz está em Cristo. Filipenses 4:7 diz: e a paz que excede todo entendimento humano guardará o seu coração. Olha que diz que o que vai fazer você guardar o seu coração é a paz. E quando Jesus fala, vá para a paz, você precisa aprender a viver debaixo de uma paz que é profunda. A paz de Deus. Lá em João 14:27, na versão transformadora, diz assim: eu lhes deixo um presente. Queridos, Jesus aqui estava partindo. Ele estava deixando um legado. Sabe qual foi o legado que Jesus deixou? Deixou uma chave espiritual. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Se você ler alguns versículos, você vai perceber que o mundo, ele te dá uma paz, mas é uma paz diferente da paz que o Senhor pode te dar. Tem gente que toma remédio para dormir, fica lá meio down, lá, vai para um spa, vai para um shopping, vai viajar, porque ele acha que isso vai produzir uma paz. Mas a paz está numa pessoa. A paz está em Cristo. Lá em Colossenses 3:15 diz: e que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou. Olha que coisa forte. Em outras traduções diz que a paz seja o árbitro. Sabe quando você joga bola e de repente foi impedimento e o juiz assim, o juiz apita? Não adianta você prosseguir e fazer o gol, porque não vai valer o gol. A Bíblia diz que a paz, ela vai dirigir a sua vida. Sabe quando você vai comprar uma casa e você ouve um negócio, não compra. Você fala, eu compro, tá barato. Aí você compra e perde o casamento. Aquela voz, não vá. Às vezes, para você ter paz, você vai ter que perder. Mas se você não entender que a paz não está em coisas, mas está numa pessoa, que é Cristo.
foi feito um estudo dos ciclos da vida. Um jovem de 20 anos, o que ele busca? Ser relevante, ter dinheiro, ter bons amigos. Aí os anos vão se passando, com 50 anos de idade, o que a pessoa mais se preocupa, foi feito um estudo, é qual o legado que ele vai deixar para os filhos quando ele morrer. Muda a escala de valores. Quando você entende que você é um cidadão eterno, você começa a se preocupar mais com aquilo que é eterno do que com aquilo que é passageiro. Tem muita gente distraído com coisas passageiras. As coisas passam. Tem muitas pessoas perdendo as suas vidas por não ouvirem a paz do seu coração, como diz a palavra de Deus. Chamar os irmãos do louvor. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no Cristo, a sombra do Onipotente descansará. Estava ouvindo o pastor Naur falar domingo de uma exposição de quadros, que os melhores pintores tinham que desenhar uma imagem que refletisse paz. Desenharam o mar, desenharam o céu, desenharam as árvores, pinturas maravilhosas. Mas teve um quadro de uma grande tempestade, e tinha uma águia protegendo o seu filhote. Foi esse quadro que ganhou. A paz não está na ausência de guerra. A paz está naquele que protege você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Uma criança não tem preocupação com amanhã, mas o pai está atormentado para pagar as contas. Criança não tem noção de perigo. As criancinhas aqui quase se matando aqui, pulando. Não tem consciência de perigo. E eu vou te falar uma coisa para você. Não é fácil, mas é possível. Você quer ter uma vida exitosa? Se esconda na paz. Esse versículo que Jesus diz: eu vos dou um presente que o mundo não pode dar. Sabe qual era o momento que Jesus estava falando isso? Era na última ceia que os discípulos iriam fazer com Jesus, e Jesus iria embora. Os discípulos iam perder o chão, segurança, estabilidade, e Jesus disse: mas fiquem despreocupados, eu deixo um presente com vocês. Eu deixo a paz. Eu digo que você precisa, não é de dinheiro, é paz. Eu vou dizer, o dia que você consegue alguma coisa, você percebe: o que eu consegui é passageiro, mas o que eu preciso é paz. Eu vou dizer: na paz você tem todas as coisas. O desejo de Deus é que você prospere debaixo do esconderijo do Altíssimo. Pessoas em paz não se perdem. Pessoas em paz, elas descansam. Pessoas em paz desfrutam do casamento. Tem tantas dificuldades dentro de um casamento, talvez você nem consegue desfrutar de um casamento. E liderar uma célula cheia de gente com problema, como que você vai desfrutar do seu propósito de vida com tantas pessoas com problema? Quando você está em paz, você sabe: eu não tenho o poder de mudar a vida do meu filho, eu não tenho o poder de mudar a vida desses irmãos da célula, eu não tenho o poder, então eu descanso no Shalom, e o Senhor vai fazer milagres através da minha vida. Oh, aleluia,